Então, meus irmãos, este texto, o Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 13, que nós lemos, ele fala Jesus como o bom pastor. Mas Jesus começa falando que tem outro tipo de pessoa interessada nas ovelhas. Ele fala: aquele que não entra pela porta no aprisco, sobe por outra parte, é o ladrão e salteador. Jesus é o bom pastor e ele cuida das ovelhas, ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem e ouvem a sua voz. É interessante porque todas as pessoas que lidam com ovelha, que conhecem bem o tema, né, dizem as características das ovelhas, que elas de certa maneira são frágeis, são vulneráveis. Um animal que não tem chifre, por exemplo, e a ovelha tem uma visão limitada, ela não consegue distinguir muito quando olha assim as depressões do chão, lugares escuros, sombras, elas não têm uma percepção muito boa, então elas são tímidas ou temerosas em geral, mas elas têm um ouvido muito aguçado. E as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Às vezes, 2, 3 pastores se reúnem num vale, se encontram num vale, e eles levam os seus rebanhos. E as ovelhas ali se misturam naquele vale para se alimentar. E depois, quando eles vão embora, vão um para cada lado, e cada um vai lá cantando, ou falando, dando seus sinais de voz, né? Seus sinais sonoros. E as ovelhas, elas se dividem certinho, cada uma vai atrás da voz do seu pastor. Jesus é o bom pastor. Nele a gente pode confiar. É a Ele que nós nos dirigimos e buscamos. Por quê? Porque Ele é o Salvador. Ele deu a vida dele pelas ovelhas. Ele deu a vida dele para o perdão dos nossos pecados. E Jesus é a porta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ele é aquele que nos dá acesso a Deus. Muita gente diz assim: muitos caminhos, todos os caminhos levam a Deus, não importa qual o caminho que use. Não, não é verdade. Ele diz que todos os outros que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Ele disse: eu sou a porta. Uma coisa é você, eu, nós, qualquer ser inteligente, qualquer líder da história, tentar abrir um caminho para Deus de baixo para cima. Outra coisa muito diferente é Deus enviou o seu Filho para ser o caminho que Ele estabeleceu. Enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, nos dar perdão, vida eterna, salvação, para Ele ser a porta de acesso a Deus. Jesus não é um caminho do homem para Deus. Jesus é um caminho de Deus para o homem. E quando você crê nele, quando você confia nele, quando você põe a sua fé nele, ele é a porta. Ele te dá acesso ao Pai.
Ele disse, verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. A pessoa vai ser alimentada, abençoada. Agora, ao mesmo tempo, neste texto, ele fala dos salteadores. No verso 10 ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Olha o contraste: roubar, matar e destruir. E Jesus diz: e eu vim para que tenham vida em abundância. É muito diferente. Vida em abundância, porque ele é o bom pastor. E ele aí vai falando sobre o lobo, vai falando sobre o mercenário. Então, ele está falando do quê? O mercenário é o cara contratado. O mercenário é o cara que é pago para cumprir uma tarefa. Hoje em dia é muito comum a ideia de mercenário estar associada a soldados, né? Tem pessoas que fazem investimento em treinar exércitos, e ele aluga aquele exército para uma determinada tarefa. Os mercenários são esses soldados alugados. Na época, o mercenário que Jesus está referindo era pessoa contratada para cuidar da ovelha. Mas a pessoa contratada para cuidar da ovelha, ela recebe um salário ali, não tinha vínculo empregatício, nada disso, recebia lá um saláriozinho. Mas a hora difícil, a hora da noite pesada, com a ameaça do lobo, o mercenário dá no pé. Por quê? Não é o dono da ovelha, não se importa. Então Jesus está falando aqui de pessoas interessadas em roubar. Satanás é o opositor, o inimigo de Deus. E o diabo usa pessoas, ambientes, circunstâncias para enganar, para roubar, para destruir. Então, a gente tem uma grande, maravilhosa bênção de sermos ovelhas de Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele tem cuidado de nós. Mas tem uma questão no relacionamento com Deus que é uma questão chave. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, ela implica em que nós temos autoconsciência, eu estou aqui, e temos autodeterminação, livre-arbítrio, eu escolho, eu decido. E Deus resolveu fazer a obra dele, o mover dele na terra, com seres humanos criados à sua imagem e semelhança. E nós fazemos escolha, nós decidimos, nós somos voluntários, nós nos movemos de acordo com as nossas decisões na obra de Deus. Então Deus não impõe, Deus não predetermina de maneira absoluta. Ele nos chama, ele nos convida, ele nos convoca, mas a gente vai ou não. Então, o bom pastor cuida, o bom pastor protege, o bom pastor faz soar a sua voz, mas a ovelha ouve ou não. Então, a Bíblia alerta para muitos perigos nessa área de lobos. Na carta de Judas, só tem um capítulo, do versos 4 a 11,
Ele gasta um terço da carta falando desses lobos, desses mercenários. Atos capítulo 20, verso 29, Paulo fazendo um discurso para os líderes da igreja de Éfeso, uma igreja que ele gastou 2 anos, investiu lá, treinando, preparando, ensinando, e agora ele estava se despedindo. E ele disse: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mateus 7,15, Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em Mateus 24:11, Jesus também dizendo: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aqui nesse 24:11, ele está falando no sermão profético, ele está falando dos últimos dias, ele está falando do nosso tempo. 2 Coríntios 11, 13 a 15, Paulo falando diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, a palavra de Deus está cheia desses alertas contra os falsos profetas, contra os lobos cruéis. E se a palavra está cheia disso, é porque nós precisamos ouvir isso, prestar atenção nisso, porque esses laços, essas pessoas, esse tipo de engano pode nos enredar. 2 Pedro 2, 1 a 3, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Falsos mestres, falsos doutores. Doutores é aquele que estuda a doutrina, que estuda a palavra. Então, nós recebemos de Jesus a bênção, o chamado para estarmos debaixo da proteção dele como ovelhas e seguirmos o Senhor e entrarmos no seu aprisco. Então eu queria falar para vocês hoje, porque esse assunto é tão grave, por que esse assunto é tão sério? Eu tenho falado que a guerra dos últimos dias, a guerra da rocha eterna contra a estátua, né, que apareceu no sonho de Nabucodonosor, e essa guerra representa a batalha da história do reino de Deus, o impacto, o atrito entre o reino de Deus e o domínio deste mundo nos reinos, o domínio das trevas, e começou nos pés de ferro e barro, pernas de ferro e barro, que era o Império Romano, e seguiu ao longo da história. E agora nós estamos no final dos tempos. A guerra é na mente, é a cabeça de ouro, é o Império Babilônico. E o Império Babilônico, a Babilônia representa a confusão. Lá em Gênesis, no primeiro momento, Babilônia significou a união
dos homens instruídos por Satanás para buscar inspiração espiritual e construir uma cidade. De todas as cidades, a primeira construída foi Babel, Babilônia. E Deus viu que ali havia um enorme risco e o propósito de Satanás usar aqueles homens para fazer um império e dominar toda a terra. E a Bíblia diz que Deus desceu, visitou aquele lugar e confundiu as línguas daqueles homens. E ao confundir as línguas, eles ficaram, não conseguiam mais se comunicar uns com os outros e precipitaram em várias direções, claro, formando diferentes grupos nos diferentes idiomas. E se instalou ali por causa, Babel quer dizer confusão. Por causa daquela confusão, eles se espalharam. Agora, nos últimos dias, a terra toda povoada, continua a haver os múltiplos idiomas. Mas agora você entra no Google, bota lá uma coisa em alemão e traduz português. Em qualquer idioma você entra lá e conversa com qualquer pessoa do mundo inteiro. A barreira dos idiomas foi vencida. E lá em Gênesis, Deus diz assim: eu vou ver o que está acontecendo, porque a partir desse momento que eles edificarem essa torre e organizarem esse império, não haverá limite para eles. Não haverá limite. Agora, milênios passados, Satanás está no mesmo propósito. No meio da história surgiu o Império Babilônico, Nabucodonosor. E este Império Babilônico, Deus mandou lá no miolo do palácio de Nabucodonosor, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Senhor que ficaram firmes. E Daniel e seus amigos, eles representam essa batalha, eles representam essa guerra, a guerra na mente. A cultura babilônica era uma cultura holística, era uma cultura que misturava a ciência da astronomia com a adivinhação da astrologia. Hoje, a batalha é mais na mente, a enganação vai ser mais na mente nos últimos dias. E está voltando Babel, está voltando o poder de Babilônia, está voltando a unificação das línguas através dos interpretadores de idiomas, da computação, através da inteligência artificial. E aí, queridos, na medida que o tempo passar, as trevas, a noite vai se aprofundando, as trevas vão se adensando, vão se tornando mais densas. Nós vamos precisar ter clareza para não sermos enganados. Jesus falou: muitos falsos profetas enganarão a muitos. O Senhor é o bom pastor. E aí eu quero chamar a atenção de vocês de 3 fatores de proteção. 3 fatores. O primeiro fator de proteção é você conhecer Jesus como seu Salvador, como seu único mediador,
entre você e Deus. Se você vai a Deus e fala com anjos, se você conversa com anjos para, não, mas o anjo tal, está errado. Só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E não há medianeira. Nem a mãe de Jesus pode ser considerada mediadora entre Deus e os homens. Maria foi uma mulher abençoada, santa, muito bem-aventurada e fiel a Deus, mas era uma serva do Senhor. Ela não morreu pelos seus pecados e nem ressuscitou. E ela não tem autoridade para mediar o relacionamento do homem com Deus. Então, é Jesus o caminho, é Jesus a porta. Então, o primeiro ponto é você firmar sua fé no relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, e se tornar ovelha dele. Se considerar ovelha de Jesus e desenvolver um relacionamento com Deus, você e Deus, através de Jesus Cristo, Salvador. Ser ovelha do bom pastor. O segundo fator de proteção é estar com o Senhor e ligado ao corpo de Cristo. O vínculo com a igreja local. Por quê? É como se este relacionamento pessoal com Deus, ele precisa de um tipo de reforço. A gente fala aqui das duas traves da cruz, a vertical e a horizontal. Ele precisa de um tipo de reforço do interpessoal. Então, o primeiro fator de proteção é: eu me relaciono pessoalmente com Deus. Eu converso com Deus, eu falo com Deus, eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Eu e Deus. Relacionamento pessoal. Mas eu reconheço que Jesus Cristo estabeleceu a igreja na terra. E o segundo fator de proteção é estar ligado ao corpo de Cristo. Estar conectado com o Senhor Jesus na igreja, nos vínculos interpessoais. Isso representa a trave horizontal. Porque tem gente que diz assim: não, mas eu estou bem com Deus. Ok. Eu estou bem no meu relacionamento pessoal com Deus. Ok. Mas se você não tem igreja, você não está bem com o corpo de Cristo. Você não discerne o corpo de Cristo. Com quem que você toma ceia? A quem você libera perdão ou pede perdão? É no relacionamento. E é dentro desse relacionamento que você vai ser edificado, que você vai receber apoio, vai receber feedback. Então, as ovelhas do Senhor, quando elas se afastam do rebanho, estão vulneráveis, estão desprotegidas. Muito bom pertencer a Jesus e ter nele como nosso bom pastor. Muito bom pertencer a Deus e poder dizer o Salmo 91 de pessoa para pessoa: Deus, Tu és o meu refúgio. Eu habito no Teu esconderijo. O Teu esconderijo é a Tua pessoa, é onde eu me refugio, é onde eu me escondo, é no meu relacionamento contigo, e debaixo das Tuas asas eu estou seguro. Mas pense, as asas do Senhor é o corpo de Cristo. É aí que você está seguro. Na medida que as trevas se adensarem,
volume, a influência do mal na mente, na mídia, na cultura, na terra, que já está, e já está no mundo inteiro, e é um plano de regência, de domínio do mundo em toda a terra. E isso vai avolumar, vai crescer, e vai lançar confusão, e vai jogar umas pessoas contra as outras, e as narrativas, é Babel de novo. É a confusão das línguas sendo vencida, sendo superada, e instalando a confusão na mente das pessoas, para que elas não saibam direito o certo e o errado, para que elas confundam o bem e o mal, e em nome da ética, elas aceitem a perversão. Por exemplo, se você pegar um ninho de siriema, siriema é uma ave brasileira, né? Pegar um ninho de siriema, pegar os ovos da siriema, e você for preso em flagrante, você vai responder processo preso, não tem fiança. Se você matar um tatu-bola, não tem fiança. Porque é a vida, é a proteção da vida, é a proteção animal. Bom, beleza. Agora, se fizer um aborto, pode proteger o filhote da siriema, mas o filho do ser humano, um bebê. Estão querendo colocar no Brasil aí autorização para aborto com 9 meses. 9 meses. Nos Estados Unidos, tem enfermeiras que relatam, tem estados lá que o aborto é liberado para 5, 6 meses. A enfermeira relata que a criança é jogada na lata do lixo e chora. O que é isso? 2 pesos e 2 medidas, como disse o irmão. Uma inversão de valores. Só que nessas coisas mais fortes e radicais, a gente vai vigiando. Mas se você não tiver conexão vertical com Deus, você vai ser engolido, vai ser enganado. Se você não tiver conexão horizontal, interpessoal com o corpo de Cristo, você vai ser enganado. Daí a importância da gente andar em rebanho, estar em conexão com o Senhor. E o terceiro fator de proteção? O terceiro fator é você firmar a sua fé, a sua consciência, a sua visão de mundo na palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a carta de Deus para o homem. Da mesma maneira que Jesus é o caminho, não é o caminho que o homem inventou para chegar até Deus, é o caminho que Deus abriu para o homem chegar até Ele. Assim é a palavra, é a voz, é a tradução escrita da mente, do coração, dos valores, dos princípios, da pessoa, dos propósitos, das profecias, dos desígnios de Deus. É a Bíblia. E a Bíblia é um fator de proteção. Agora eu queria falar para você. Você pode ler a Bíblia, conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não conhece o autor da Bíblia, esse fator de proteção não serve. Porque tem muitos homens intelectuais super inteligentes, estudiosos, doutos, verdadeiros doutores em teologia, e perderam a conexão com o eterno. E aí, aquele conhecimento não vale. Também você pode conhecer a Bíblia, mas se não tiver o interpessoal, a conexão no corpo de Cristo, também. Por quê?
a tendência é você se perder. Como é que você recebe feedback? Então é no corpo de Cristo que você também vai aprender a sã doutrina, porque hoje as pessoas frequentam a igreja, mas não estudam a Bíblia, frequenta a igreja, mas não lê a palavra, frequenta a igreja e entra na internet e ouve muitas vozes por aí, muitos lobos, falsos mestres, ensinando coisas malucas, não falta. E tudo em nome de Deus, tudo em cima da palavra, distorcendo a palavra. Então, a própria Bíblia, Paulo fala numa sã doutrina. Existe uma doutrina que é a certa. Mas, pastor, como é que você sabe que a sua doutrina é a certa? Como é que a gente vai saber que a doutrina da nossa igreja é a certa? Então, no cristianismo, pensa que esse vai e vem, essa guerra ao longo dos séculos, a igreja, homens e mulheres de Deus, gente discutindo. No primeiro século já se discutia sobre teologia, sobre doutrina, o que era certo, o que era errado. Já existia, muitos desses falsos mestres se introduziram na igreja e tentaram. Você vê que o alerta vem de Jesus, de Paulo, de Pedro. Então, ao longo dos séculos, a igreja foi vivendo isso, triturando, trabalhando, discutindo sobre os fundamentos. Houveram vários concílios com todas as lideranças da igreja discutindo sobre os fundamentos da teologia cristã. E isso amadurece. Por exemplo, pensa que você hoje não tem nunca de longe a pretensão de inventar a roda, né? Não tem a pretensão de inventar a roda foi inventada e ela está aplicada e ela está aí. Não adianta você querer partir do zero para poder inventar a roda. Pensa que isso também é verdade no tocante à doutrina, que isso é verdade também no tocante à ortodoxia, isso é verdade também no tocante à sã doutrina, a uma teologia saudável, bíblica, com bons fundamentos teológicos. Ah, não, mas eu quero descobrir, você precisa descobrir o relacionamento com Deus, comunhão, relacionamento. Não tenta inventar a roda em teologia, porque ao longo dos séculos, dezenas, centenas, milhares de homens e mulheres de Deus discutiram, conversaram, estudaram e foram depurando e desenvolvendo a sã doutrina. Esses concílios que houveram, exatamente era para discutir a divindade de Jesus, a trindade, a expiação, todos os fundamentos da teologia cristã foram discutidos. Porém, ao longo dos séculos, a igreja foi se desviando. Por quê? Ela foi trazendo para o seu conjunto do pensamento, dos valores, do entendimento, uma teologia baseada nas tradições humanas. Uma teologia que incorporava o olhar de líderes. E, quando chegou no século XVI, poucos anos atrás, completou 500 anos, Martinho Lutero era um monge, um cristão, que estudava muito a palavra e tinha muita aflição, porque ele queria ir fundo com Deus, e nesse querer ir fundo, ele ia fundo no estudo, e ele era um homem versado nos idiomas originais, no grego, no hebraico, no latim, no alemão, ele era um alemão.
E esse homem, estudando a palavra e buscando a Deus, estudando a palavra e buscando a Deus, o Senhor iluminou ele e ele entendeu que tinha muitas coisas, muitas teologias que era baseada em tradições humanas e que se opunham à palavra de Deus. Mas não era uma, nem duas, nem três. Tipo assim, se você der uma oferta, seu pecado vai ser perdoado. Tipo assim, se você fizer uma oferta muito generosa, você recebe uma bula, você recebe uma declaração assinada pelo Papa, que todos os seus pecados serão perdoados, você não vai passar no purgatório. Mentira, engano. O homem não tem esse poder. E por que isso associado a dinheiro? Então, não era pouca coisa distorcida, que todos, agora você vê, todos os homens e mulheres de Deus, que foram muito fiéis, muito tementes, podem ser mediadores. O Francisco de Paula, o Francisco de Assis, cada um tinha lá, misericórdia. Para com isso. Então o que aconteceu? Lutero estudou a palavra e viu a palavra de Deus é a verdade. A tradição, a doutrina, a teologia baseada em conceitos e ideias humanas, quando isso aqui é contrário, é oposto a isso aqui, eu fico com a palavra. E você precisa conhecer a palavra. E você precisa receber a conexão, o feedback da igreja, do interpessoal. Porque as trevas estão se adensando, as trevas estão se avolumando, a noite está chegando e a barra vai pesar. Vai pesar. Por exemplo, nos Estados Unidos, a batalha jurídica lá sobre a questão de aborto, não sei o quê, e houve uma batalha que foi vencida, as pessoas que eram favoráveis ao aborto, há muitos anos atrás. Só que isso era uma lei federal. E ano passado, houve uma mudança de entendimento lá na Suprema Corte Americana, de que essa mudança do entendimento, ela valia para as cortes, as Supremas Cortes estaduais. Lá nos Estados Unidos, cada estado também tem a sua Suprema Corte estadual. Digamos, a terceira instância jurídica estadual. Aqui no Brasil, a terceira instância é só federal. E essa mudança provocou o seguinte: tem determinados estados que estão enfrentando lá uma lei relativa ao aborto. Então, toda pessoa que trabalha, que milita a favor da vida, que é contra o aborto, agora está sendo processada. Não pode mais militar contra o aborto. E tem pessoas que já foram condenadas a 10 anos de cadeia, só porque estava lutando contra. Teve uma mulher, sabe qual era o trabalho que ela fazia? Ela ia para frente das clínicas de aborto para pregar, falar com as mulheres. A mulher não passava ali, que ia entrar na clínica para fazer aborto, não queria nem saber. Mas ela dizia que a cada 10 que entravam na clínica, uma parava para ouvir, uma aceitava ajuda e não fazia o aborto. E aí os militantes a favor do aborto processaram ela. Só que com essa mudança no entendimento da Suprema Corte Federal, ela foi processada estadualmente. Pegou 10 anos de cadeia. Está lá. E 10 anos de cadeia nos Estados Unidos não é esse mole que tem aqui no Brasil. Vai ficar 10 anos mesmo. Três fatores de proteção. Primeiro,
Relacionamento interpessoal com Deus. Relacionamento pessoal com Deus. Segundo, interpessoal horizontal com a igreja. Terceiro, conhecer a palavra. Deus abençoe. O Senhor diz: eu sou o teu pastor, eu estou contigo, eu cuido de você e zelo pela sua vida e vou lhe dar a direção e guiar você. Muitas vezes você teme o lobo, você teme os perigos da noite, mas eu, o Senhor, estou contigo. Sou eu quem te guarda, quem guarda a sua vida, e levo você às águas tranquilas, te guio nas veredas da justiça. E quando você andar naquele momento difícil, no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. A minha vara e o meu cajado vão te proteger, vão te consolar. Eu vou te guiar, eu vou afugentar o lobo. Eu sou teu pai, eu te disciplino para que você não se desvie. Mas eu amo. A minha vara pode lhe ferir, mas é para que você não se desvie do caminho. O Senhor diz para você: abre o seu coração, abre os seus olhos, renova o seu propósito de andar com Ele e de estar firme na comunhão do corpo, conhecer a palavra dele. Amém.